Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a direita desunida. O Rodrigo Garcia, lembra dele? Que foi governador de São Paulo, né? E ele sinalizou à CNN que vai voltar à política em 2026, mas diz que a direita no Brasil é muito desunida, por isso que ela nunca vai tirar o Lula do poder. É o que eu falo para vocês, é o meu diagnóstico. Sempre que alguém fala assim, porque a direita está desunida, ou porque não sei que lá está desunido e não sei que lá, porque essa pessoa está reclamando que não estão unidos em torno dela, né? Porque a direita está unida em torno de Bolsonaro. Ninguém tem dúvida que Bolsonaro vai indicar o próximo presidente do Brasil em 2027. Se não for ele próprio o próximo presidente no Brasil em 2027. Ou seja, não tem desunião nenhuma. Quem é que reclama de desunião? É quem não tem a união em torno dele, né? Ou seja, o pessoal do PSDB, o pessoal do PSD ali, da esquerda isentosfera de São Paulo, esse pessoal que reclama da falta de união da direita. E tem um outro problema nessa história, que eu critico muito isso, né? Porque, como eu falo para vocês, esse negócio de ter uma união, de ter uma estrutura hierárquica e coisa e tal, isso é muito coisa de socialista, meu amigo. A esquerda é assim. Nós, libertários, não somos, e temos orgulho de não sermos. E a direita também devia abraçar essa lado também, porque eu acho que a direita tem isso em comum com os libertários. É um movimento muito mais de ideias do que um movimento político estruturado. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Extremo Centrista, Vasco perde pro Boulos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a direita não vence Lula porque é desunida, diz ex-governador de São Paulo à CNN. O ex-governador, o Rodrigo Garcia, sinalizou que vai voltar à política em 2026. Até aí, problema nenhum, né? Ele não chegou nem no segundo turno em 2022, né? Lembra? Ele era governador de São Paulo, se candidatou à reeleição, enfrentou o Boulos e o Tarcísio, né? E não chegou nem no segundo turno, né? Ganhou, o Tarcísio de Freitas ganhou fácil. Né? E o ex-tucano, atualmente sem partido, Garcia, se aproximou do Tarcísio de Freitas, a quem enfrentou em 2022, e defendeu a união de governadores da direita para derrotar o presidente Lula no ano que vem. De novo, isso daqui é de novo a parte desse movimento. Eu já falei no vídeo hoje, falei o vídeo lá do Ciro Nogueira e do Kassab, que eles estão querendo fazer uma união em torno do Tarcísio de Freitas. Eu espero que o Tarcísio de Freitas esteja percebendo o que está acontecendo nessa história, porque essa união que eles querem... Que união é essa? Já está unido, meu amigo. Não precisa unir mais nada. A união já existe, ela se chama Jair Messias Bolsonaro. Já é a união da direita, já é o cara que vai indicar quem será o próximo presidente do Brasil. Não precisa unir mais nada. Esse pessoal que está querendo fazer essa união aí, sempre que reclamam isso, é esse negócio. Sempre que alguém fala assim, não porque a direita está desunida, é porque está desunida, não está unida com ele. Ele queria a união em torno dele, né? E não vai conseguir, não é isso o problema, né? Aqui, ó. A direita muitas vezes é desunida e apresenta muitos candidatos que se digladiam entre si. Com isso, o principal adversário, que é o Lula, corre sozinho, afirmou o ex-chefe do Executivo paulista, né? A direita está madura hoje para identificar uma candidatura única e que represente a efetividade de seus valores. Vamos criar aqui o Conselho da Direita Universal, vamos fazer o grande gabinete da direita e criar um conselho direitista que vai organizar a nossa estrutura partidária da direita e dar ordens para os subordinados. Cara, a direita não é assim, a esquerda é assim. A esquerda faz esse negócio mesmo em termos de conselhos e estrutura hierárquica, e o cara lá em cima decide, vai dando ordem para os outros e coisa e tal. E o pessoal, o que eu acho que é mais burro disso daqui, é o pessoal não perceber que o que mudou na sociedade, né, o que fez a direita renascer no Brasil, foi justamente o fato de que a informação descentralizada está tirando força dessas estruturas hierárquicas que o pessoal está criando, né? A esquerda era imbatível aqui no Brasil exatamente por conta disso, porque tinha um planejamento, eles faziam essas estratégias, né? Muitas estratégias da esquerda são realmente planejadas, o pessoal tem lá uma organização hierárquica que eles fazem isso aí, seguem muito firme, né? E durante um tempo isso era uma coisa positiva, porque pensa antes da internet, né? Você não tinha mecanismo, ou você era dono de um jornal, ou era dono de uma revista, ou então você praticamente não tinha voz. Porque você podia falar com quem? Com seus vizinhos, com seus amigos e coisa e tal, mas nunca ia muito longe o que você falava, né? Nessa época, essa estrutura da esquerda era útil pra caramba. Quando a esquerda queria convocar manifestações, por que a esquerda é que fazia manifestações, sei lá, nos anos 80, anos 90? Era só a esquerda que fazia manifestação, meu amigo. Até 2013, era só a esquerda que fazia manifestação.
Por quê? Porque eles tinham essa estrutura que falava, né, o Lula falava lá, sei lá, o pessoal do PT lá falava com os sindicatos falavam com os grêmios estudantis, e os grêmios estudantis falavam com o pessoal, aquela estrutura hierárquica era grande, né, os jornaizinhos de esquerda, sempre teve um monte de folhetim da esquerda e coisa e tal, né, aí fazia aquele negócio, convocavam, eles conseguiam convocar os estudantes para fazer manifestações. É verdade, não eram manifestações tão grandes quanto as da direita, mas eram manifestações. Naquela época era o que você conseguia fazer, você não tinha acesso a outros meios de comunicação. Como é que você vai fazer para chamar as pessoas para uma grande manifestação que você queira fazer? Não tem como, né? Então, assim, a estrutura hierárquica era uma vantagem enorme da esquerda. É por isso que a esquerda teve muita vantagem. Mas isso está no passado, o passado que tinha isso daí, isso era uma vantagem no passado. Hoje em dia esse negócio de exigir uma direita unida, não vamos unir todo mundo junto e coisa e tal, e temos que lutar de acordo ordenado, e se você fizer errado de acordo com a organização, você tem que ser retirado e não sei o que lá. Isso é um erro da direita. A direita é mais principiológica. Ela se baseia em argumentos, em princípios. Não é à toa que foi assim que o Bolsonaro cresceu. O Bolsonaro não fundou a direita. O Bolsonaro ele foi uma figura, ele é uma figura muito importante, mas justamente uma figura que aglutinou os interesses das pessoas que já queriam ir naquele sentido. Então as pessoas começaram a procurar uma pessoa que representasse o antilulismo, e o Bolsonaro é a melhor pessoa que representa o antilulismo. É o cara que já estava há muito tempo batendo no Lula, há muito tempo batendo na esquerda, e foi identificado com isso e virou essa pessoa na direita, né? Hoje ele tem esse tipo de controle, mas é uma ilusão achar que o controle do Bolsonaro é um controle um controle, digamos, institucional, que ele é o presidente da direita, que ele manda e as pessoas obedecem, não sei o que lá. Isso é um erro enorme que as pessoas cometem também. E é lógico, o que esse pessoal está querendo aqui reclamar, eles querem essa estrutura do lado deles. Provavelmente com o Kassab no topo lá, né, coordenando essa direita unida em torno de quem? Do Tarcísio? De algum outro candidato, né? Então é isso daqui. O ponto central aqui é isso, né? O próprio Kassab falou isso daqui. No segundo turno todos se encontram sobre divisão da direita em 2026. E eu concordo com o Kassab nesse aspecto aqui. Eu falei sobre isso também no vídeo mais cedo que eu fiz. Vai ter outros candidatos da direita? Pode ter outros candidatos da direita, não tem problema nenhum não. Vai ter o Caiado, o Zema e sei lá quem que vai ser o que o Bolsonaro vai apontar. No final das contas, o que importa é isso. Quem tem o peso para fazer a diferença é o Bolsonaro. Esse pessoal aqui está querendo unir a direita em torno deles, não tenho dúvida disso, né? Aqui, ó. O pessoal da Federação UP, né, União Progressista, deve devolver 4 ministérios e desestabilizar o governo Lula. Segundo diz o Cláudio Humberto aqui, já está combinado pelo pessoal do UP que eles vão entregar os ministérios para o Lula e sair do governo muito em breve, né? E eu não sei se vão fazer isso, tomara que façam isso. Eu acho que vão fazer isso em algum momento entre agora e 2026. Como eu já expliquei para vocês, a jogada desse pessoal aqui, e do Kassab também, e provavelmente é o que quer também o senhor Rodrigo Garcia aqui, é roubar o máximo enquanto pode com o Lula, e quando chegar na hora dizer que é bolsonarista desde criancinha, sabe o Bolsodória? Fazer aquela campanha, Bolsodória, não, porque Dória Bolsonaro, Bolsodória, não sei que eu sou Bolsonaro desde criancinha, porque sabe que só tem voto com Bolsonaro, né? Então fazer essa lambança toda para chegar lá em 2026 e beliscar alguma coisa. Não caiam nessa ilusão, tá? Se eles saírem agora, o mais rápido possível, legal, acho bacana, acho bom, né? Tem que fragilizar o governo Lula mesmo. Quanto antes eles fizerem isso, melhor. Quanto mais tarde eles deixarem para fazer isso, mais vai estar se aproximando do movimento Bolsodória, isso daqui, né? E, de novo, existe problema de... isso aqui vai dividir a direita, né? O pessoal tá brigando aqui com o Duda Lima, que é o marqueteiro lá do PL, né? Porque ele falou, eu falei até sobre isso ontem, né? Que ele falou que a anistia não vai garantir a eleição de ninguém em 2026, que o povo quer saber da questão da economia. E eu falei para vocês, o problema é que o pessoal assumiu isso aqui como uma declaração política dele, que ele seria contra a anistia, coisa. Então não foi isso. O que ele está falando aqui é uma questão técnica. Tecnicamente ele tem razão, aquilo que eu falei para vocês. A economia é o que importa no final das contas, tá? O que elege e deselege pessoas é a economia. Os outros temas todos são importantes também, mas são importantes num segundo plano. Se a economia tiver mais ou menos, não tiver nem totalmente destruída, nem uma economia muito boa,
o Lula não vai poder contar com a economia, não vai nem eleger nem deseleger. Aí os outros fatores entram aí. O problema do Lula é que a economia está muito mal já hoje e tende a piorar muito mais até 2026. Então esse é o problema. Aí o pessoal já está brigando com o Duda Lima aqui, porque ele falou da anistia, não sei o que lá, que tem que ter união, que temos que unir a direita e não sei o que lá, que a direita tem que ser unida e que quem não está unido na ordem de Bolsonaro lá, dando ordem, coisa e tal. Eu, sinceramente, acho isso um erro. A direita tem que ser principiológica, ela tem que se guiar por princípios, não tentar por estrutura hierárquica e tentar fazer uma esquerda linha, né? Fazer uma estrutura igual da esquerda para repetir a direita. Não é assim que ela cresceu, não é assim que ela tem sua força e, na verdade, não importa muito isso. Esse tipo de coisa de estrutura hierárquica acaba perdendo força hoje em dia, né? Enfim, tá tendo essa fala toda aí sobre unir a direita, que não pode desunir a direita e coisa e tal, e eu discordo disso. Eu acho que a direita já está unida, não tem problema nenhum, a figura é o Bolsonaro, quem vai decidir vai ser o Bolsonaro. As pessoas têm o direito de ter opiniões diferentes, ninguém é obrigado a repetir o que Bolsonaro fala igual um papagaio, até porque é importante para você detectar realmente outras pautas, outras coisas que possam ser importantes. Enfim, olha o partido de direita lá na Inglaterra, né? A gente falou sobre a eleição lá na Inglaterra, que o Reform UK lá destruiu o Partido Conservador lá na Inglaterra. O Partido Conservador super hierárquico, super antigo, uma instituição inglesa. Os Tories tem lá, desde 1300, lá vai pedrinha, tem Tory na Inglaterra e coisa e tal. E acabou, meu amigo, acabou os Tories, o Conservador. O pessoal tá falando como é que vai fazer para fechar o partido, porque já era, né? Bom, ainda é cedo, tá? Foi uma eleição só. Pode ser que eles se recuperem na próxima. Mas o clima que o pessoal tá lá é realmente de fim de festa, né? E, de novo, por quê? Porque, lembra, o que mudou conceitualmente foi a questão da descentralização. Isso é importante ter isso em mente no final das contas, né? A gente tem que lembrar desse fator. Nós, libertários, podemos ensinar muito para a direita. Para libertário, todo mundo briga todo mundo. Ninguém é unido com o libertário. E tá certo. Não tem que ter um comando central libertário que vai ditar a pauta do partido libertário, que todo mundo tem que obedecer a pauta libertária. Não, porra, cada um faz o seu lado. Tu acha que é libertário? Então tu é libertário. Aliás, tem até uma brincadeira entre os libertários, que enquanto alguém não virar para você e falar você não é um libertário de verdade, é porque você não é um libertário de verdade. Todo libertário de verdade tem alguém que fala que você não é um libertário de verdade para ele. Isso tá certo, é porque é assim que é para ser libertarianismo mesmo. Não é para ter uma pauta única, para ter uma estrutura hierárquica definida para isso. É contra isso que a gente briga contra a esquerda. Socialismo é isso, essa ideia de você ter uma estrutura hierárquica, que você manda e o outro obedece, não sei o que lá e coisa e tal. Isso não funciona, né? A direita também é meio assim, tá? A direita tá mais para os libertários do que para a esquerda no final das contas. Então é isso daí. Não existe divisão nenhuma na direita. A minha visão é essa. Quem reclama de divisão na direita reclama que não estão se unindo do lado que ele queria. Ele queria que se unisse todo mundo do lado dele. Mas não estão se unindo do lado dele, então não tem união na direita. Essa é a reclamação do pessoal. Isso não faz nenhuma diferença no longo prazo. Bolsonaro, a direita está unida hoje sim na figura do Bolsonaro e vai continuar por muito tempo ainda, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.